Olá, Paloma e Almeres, queridíssimos colaboradores do back-office jurídico de compra e venda da Remax Chavante. Opa, qual que é a pergunta que a gente vai responder hoje para os nossos ilustríssimos agentes imobiliários e público? Bom, a pergunta de hoje é: em qual momento é dada a posse, né, para o comprador, na compra e venda Na compra e venda, acho que financiada é a dúvida principal, né? financiada? Sim, sim. É. O, eu acho que primeira coisa para contextualizar é o seguinte, quando a gente fala de propriedade, a gente está falando de 4 direitos, a gente sempre repete isso, né? 4 direitos principais lá previstos no ordenamento jurídico brasileiro. O direito à disposição, ou seja, dentro dos limites da lei, você faz o que quiser com o imóvel, né? Vende, doa, enfim. O direito de reaver, ou seja, caso alguém injustamente tome o seu imóvel, você tem direito de ir em juízo e pegar ele de volta. E depois os dois direitos que a gente conhece muito bem, que um é o de usar e o outro é de fruir. De fruir, tirar frutos, né? Então, quando a gente fala, eu tenho a propriedade sobre o imóvel, se você tem a propriedade integral sobre o imóvel, você tem então o direito de disposição, direito de reaver, direito de usar, direito de fruir. A posse tem muito a ver com o direito de uso, né? Então, inclusive na locação, a gente costuma dizer que você não precisa ter a propriedade integralmente para poder colocar o imóvel para alugar ou alugá-lo. Você precisa, a princípio, do direito de usar, porque você vai ceder esse direito de uso para alguém, e o direito de fruir, que você vai tirar mensalmente aquele fruto ali que se chama aluguel. Mas voltando, o que acontece então? Quando você faz a transferência de propriedade para alguém, você está automaticamente passando esses 4 direitos para essa pessoa. E o que acaba confundindo um pouco no caso de financiamento bancário é que é intuitivo na cabeça do vendedor, na cabeça do proprietário ou até dos corretores, que eu só fique obrigado a cumprir com a minha obrigação, eu como vendedor, eu só estou obrigado a cumprir com a minha obrigação de entregar a posse no momento que o comprador cumprir com a obrigação dele de pagar o preço. Então isso é o que é intuitivo na cabeça do cara. Olha, cadê? É 400 mil reais? Eu recebi os meus 400 mil reais? Sim, então toma a chave do imóvel. Então isso é o que vem a princípio na cabeça da pessoa. De certa forma, isso está correto a princípio. Mas o que é o pulo do gato que as pessoas às vezes não aceitam? Não é nem que ela não entende, ela não aceita, não quer aceitar que o instrumento definitivo de financiamento, e a gente está falando de um contrato particular com força de escritura pública, né, que é o direito que se dá, um direito que se dá aos bancos. Tipicamente no Brasil, para passar uma propriedade imobiliária acima de 30 salários mínimos, você precisa de uma escritura pública. Mas, no caso da lei do SFI e do SFH, se dá o poder para que os bancos façam a transferência de propriedade através do instrumento particular, que tem força de escritura pública, também chamado de contrato de financiamento. O que o contrato de financiamento faz, então? Que é a mesma coisa que uma escritura pública. Ele ali, já entre essas partes que estão assinando o contrato, transfere a propriedade. Depois, quando você registrar este contrato de financiamento no cartório de imóveis, né, e fizer essa atualização junto à matrícula, então vai vir um registro da compra e venda, o registro da alienação fiduciária, você tornou esta transferência de titularidade, de propriedade sobre o imóvel, oponível a terceiros. Então, você deu publicidade ao fato de que a propriedade foi transferida. Mas entre nós aqui, Danilo e Almeres, um vendendo e o outro comprando, o instrumento definitivo já transferiu a propriedade, entende? Então, quando eu transfiro a propriedade, quais direitos eu transferi para o Almeres? Aqui, hipoteticamente, eu estou vendendo, o Almeres está comprando. Eu transferi o direito de disposição, o direito de reaver, o direito de uso e o direito de fruição. Ou seja, o instrumento definitivo, que é o contrato particular com força de escritura pública, já é um instrumento através do qual a posse, né, que tem muito a ver com o direito de usar e fruir também, a posse é transferida para o Almeres. Então, qual que é o momento que eu, via de regra, tenho que entregar a chave do imóvel para o Almeres no caso de venda financiada? Na data na qual estamos assinando o contrato de financiamento. Mas quando a gente fala isso, o que
o proprietário de imóvel, o vendedor, ou até muitos corretores vão pular da cadeira e falar, não, mas espera, até onde eu entendo, eu só vou receber o dinheiro do banco daqui sei lá quanto tempo. Daqui 20 dias, 30 dias. Por quê? Porque o banco só vai liberar o dinheiro à conta do vendedor quando, após a gente levar esse instrumento particular que for escritura pública para o cartório de imóveis, este instrumento ser registrado junto à matrícula, a gente vai pegar a matrícula atualizada na qual vai constar, né, a compra e venda e o registro da aliança fiduciária, mostrar isso para o banco, e aí o banco ali, depois de 2, 3, 4 dias úteis, enfim, vai liberar o dinheiro para o vendedor. Esse processo entre assinar o contrato particular que for escritura pública, aí você vai ter que, inclusive, recolher o ITBI, mandar para o cartório, o cartório vai ter 30 dias para fazer a análise. Aqui na capital de São Paulo, geralmente eles demoram 2 semanas para fazer a análise, mas às vezes tem uma nota de devolução. Então, todo esse processo, às vezes, pode demorar um mês. E aí o vendedor fica muito desconfortável por pensar que, olha, não faz sentido eu já entregar a chave, sendo que eu ainda tenho uma grande parcela do preço para receber, certo? Então, esse é o desconforto principal. Mas qual que é a questão? A questão é, o instrumento definitivo, ele quita o preço perante as partes. Então, no momento que se assina o contrato de financiamento, naquele momento ali, o vendedor está dando um recibo, ele está dando uma quitação do preço junto ao comprador. A responsabilidade de liberação do valor a partir de agora em favor do vendedor não é mais do comprador. A relação agora financista da coisa é entre o vendedor e o banco. O comprador já não tem mais nada a ver com isso. E aí tem dois argumentos principais que mostram que o comprador não tem nada a ver com isso. O primeiro é o seguinte, hoje aqui, a gente está gravando esse vídeo dia 15 de 3 de 2022, certo? Se a gente emitir um contrato de financiamento, no qual eu vendo um imóvel para o Almeres, e o Almeres assinar esse contrato, eu assinar esse contrato, o contrato está datado, o contrato de financiamento, tal definitivo, está datado como 15 de março de 2022, vamos supor que por algum motivo o Almeres, por vacilo, por demora, ou enfim, demora uma semana para recolher o ITBI. Na cidade de São Paulo, você tem 10 dias para recolher o ITBI depois do data da emissão do contrato. Demora uma semana para recolher o ITBI, a gente manda para registro no cartório de imóveis, e aí, por algum engano, a gente esquece de juntar no cartório de imóveis a guia paga do ITBI, aí o cartório de imóveis dá uma nota de devolução. Aí, até tudo isso acontecer, vamos supor que demorou 1 mês e meio, tá? Vocês acham que o banco espera o contrato voltar registradinho, bonitinho? Contrato não, a matrícula voltar com o registro do contrato bonitinho para ele, para 30 dias depois da data de emissão do contrato, começar a emitir as parcelas para o Almeres pagar? A parcela do financiamento? Não. O banco começa a faturar o financiamento, né, em desfavor do Almeres aí, cobrar o Almeres, um mês depois ali, depende do contrato de financiamento, da lógica que eles compuseram, se não tiver carência nenhuma, geralmente não tem, mas no próximo mês, um mês depois, o Almeida já vai pagar a primeira parcela. Se o contrato voltou já registrado no cartório de imóveis ou não, o banco não está nem aí. Então, veja como isso é uma evidência de que de que na nossa relação aqui, eu vendendo, o Almeres comprando, o Almeres já cumpriu com a obrigação dele perante mim. Porque daqui 30 dias ele já vai pagar a parcela para o banco. Certo? Então, esse é o argumento número 1. Mas aí vem o questionamento. Fala, pô, mas isso é injusto. Quer dizer, eu como vendedor ainda não recebi o meu dinheiro, o Almeres como comprador já está pagando e o banco não soltou a grana, entre aspas, entendeu? Então, ele fica ganhando dinheiro nesse fluxo de caixa, ou seja, para o banco, quanto mais tempo demorar entre a assinatura do contrato de financiamento, data a partir da qual já começa a computar a dívida do Almeres perante o banco, e o retorno do contrato registrado do cartório de imóveis, data lá na qual o banco vai liberar o dinheiro para o vendedor, nesse meio tempo, o banco está sorrindo de orelha a orelha, porque ele fica retendo dinheiro. Isso é um questionamento que pode vir na cabeça. Só que o que está errado nisso? O seguinte, a data da assinatura do contrato de financiamento, nesta data, o banco já reserva o valor em favor do vendedor. Nessa data, o banco já pagou o vendedor. Só que ele paga virtualmente falando. Ele faz uma reserva do valor
E aí, claro que a gente não está entrando no sistema do banco aqui, é uma coisa um pouquinho mais complexa. Mas o banco já faz uma reserva virtual deste valor em favor do vendedor. O banco, assim, contabilmente falando, ele já não conta mais com esse dinheiro, enfim, ele já fez o saque de onde ele tem que sacar, virtualmente falando, e isso já está em favor do vendedor e já está atrelado ao CPF dele, já é de direito do vendedor. Mas o que, que o banco não faz ainda? Ele não dá a chave para o vendedor abrir esse cofre. Essa chave para que o vendedor abra esse cofre e possa gastar efetivamente, possa dispor desse valor, depende da comprovação de que a alienação fiduciária foi registrada, claro. Só que tanto o vendedor já é titular do direito sobre esse dinheiro que, a partir do momento, e aí vem a coisa mais importante, viu, Pá e Almeres? A coisa mais importante, acho que para entender, a partir do momento que o contrato de financiamento é emitido, a partir dessa data, o dinheiro que vai ser pago através da alienação fiduciária, ele já começa a corrigir. Geralmente aí, pelo menos nos contratos que eu vejo, conforme a poupança, em favor do vendedor. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Compra e venda de R$400 mil. 100 mil reais vão ser pagos com recurso próprio e 300 mil reais vão ser pagos com alienação fiduciária. Chegou na data do contrato de financiamento, o comprador vai lá e paga 100 mil reais para o vendedor, então na data do contrato de financiamento. É importante, aliás, pode até ser uma pauta de um outro vídeo, a parte de recurso próprio precisa ser quitada na data do contrato de financiamento, porque o contrato de financiamento é um recibo de quitação. Se o vendedor assinar um contrato de financiamento sem receber a entrada com recursos próprios, claro que ninguém está pressupondo que o comprador vai agir de má fé, ou enfim, mas o que ele está fazendo é não recebendo um valor e assinando um documento dizendo que recebeu. Então, cuidado com isso, certo? É igual a escritura pública. Aquilo ali é recibo de quitação, geralmente. A não ser que tenha ali uma promessa de ação futura, enfim. Mas o contrato de financiamento, ele quita o saldo de recurso próprio. Então, pagou ali, voltando, né? Pagou aquele, era 400 mil, 100 mil de entrada de recurso próprio e 300 mil financiados. Pagou 100 mil, esses 300 mil, pum, já ficam creditados em favor do CPF do vendedor. E aí, vamos supor que demora um mês e meio para que se complete esse processo de registro, etc., presente no banco. Quando o vendedor tiver realmente acesso aos 300 mil, já não são mais 300 mil. É 300 mil e um quebradinho. Porque desde a data que o banco emitiu o contrato de financiamento, já está depositado em favor do vendedor esses 300 mil. Então, veja que não faria sentido você segurar a entrega da posse, vendedor, segurar a entrega da posse para o Almeres, para que eu receba, para que o Almeres receba esse imóvel só daqui 40, vamos supor o caso hipotético aqui, só daqui 40 dias, que é o prazo que vai demorar para o registro, etc., hipotético, tá? Não faz sentido porque dentro desses 40 dias eu já estou tendo os frutos do dinheiro. Esses 300 mil já estão me rendendo. E aí não faz sentido eu ter o fruto do dinheiro, né? Porque o Almeres, veja, daqui 30 dias já vai começar a pagar o financiamento. Eu, a partir da data que assinar o contrato de financiamento, já começo a ter os frutos em cima desses 300 mil. Eu vou ter acesso a esse fruto no segundo momento. Mas eu já vou ter acesso aos frutos. Não faz sentido, enquanto isso, eu também ter o direito a usar e fruir do imóvel. Entende? Seria eu ganhar tanto do ponto de vista do uso e fruto do imóvel durante esse tempo e também ter a receita em cima do dinheiro que já está em meu favor. Podemos, nós aqui, combinar algo? Então, isso que eu estou falando é a regra geral. A gente pode combinar diferente? Até pode. Tudo pode, né? A gente pode, no momento do contrato de financiamento, fazer um termo à parte, tá? Fazendo um combinado de que, a título de comodato, por exemplo, ou enfim, o Almeres, eu como vendedor, vou ter o direito de utilizar-me do imóvel durante ainda 30 dias ou 40 dias depois do contrato de financiamento estar assinado, ou enfim. Mas isso é a exceção. É a exceção. E as pessoas fazem disso a regra, entendeu? As pessoas partem do pressuposto de que a posse vai ser entregue só depois que eu tiver que receber o dinheiro. Só que o que elas não entendem? Você já recebeu o dinheiro.
Agora, o problema de você ter acesso, você ter disponibilidade de gastar esse dinheiro é um problema entre você e o banco. E você já tem esse dinheiro sendo corrigido a partir de então. Você já recebeu, entendeu? Eu acredito, inclusive, eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas eu acredito que um dia depois de assinado o contrato de financiamento, lá no Banco Central você já tem essa grana, entendeu? Aquele DOI lá, a declaração de operações imobiliárias, enfim, acho que no caso do banco, não sei se não é de MOB, mas deve ter algo do tipo, o banco já fica obrigado a fazer essa declaração para a Receita Federal. É como se você já tivesse recebido, certo? Eu vou mostrar, eu até separei aqui, um contrato de financiamento da Caixa e um contrato de financiamento do Itaú, exemplos reais, tá? Eu peguei 2 aqui que a gente assinou recentemente, e vou mostrar para vocês a cláusula onde isso está previsto. Porque as pessoas falam, não, você está inventando. Mas isso está inclusive escrito nos próprios contratos de financiamento, isso fica bem claro lá. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Estão vendo aí minha tela? O UOL aqui, ó. Sim. Ó, isso aqui é um contrato de financiamento, tá? Então, ó, isso aqui é da Caixa, beleza? Eu vou vir aqui, ó, no item 1. Os vendedores declaram-se proprietários e possuidor do imóvel, livre de ônus total. Satisfeita a venda, dá ao devedor, o devedor, no caso, é quem está comprando, tá? Plena e irrevogável quitação. Então, isso daqui é a prova de que o contrato de financiamento quita o preço entre as duas partes. Vejam que o vendedor está dando a quitação para o devedor. Não é que o vendedor está dando a quitação para o banco, entendeu? O vendedor não está falando banco, entre nós aqui a coisa está resolvida. Está falando comprador, entre nós a coisa está resolvida. Então, o cara não pode, depois disso, ficar devendo entrada. Se for para dever entrada, ele tem que fazer uma confissão de dívida apartada, senão ele está dando um recibo de quitação aqui e se colocando numa situação meio delicada. E aí vem a parte aqui que é o objeto do nosso papo. Transmitindo ao mesmo a posse. Então, veja, no momento deste contrato de financiamento, o vendedor já está transmitindo a posse para o comprador. Beleza? Aqui tem outro caso, ó. Esse aqui já é um caso do Itaú. No caso do Itaú, a estrutura dos contratos são parecidas entre si, claro que muda um pouco onde estão as coisas, mas eu já deixei separado aqui. Item 14, ó. O vendedor, na condição de legítimo proprietário e possuidor, tal, que de impostos, tal, vende ao comprador pelo preço e forma de pagamento descrito nos itens 2 e 3, sendo que o valor indicado no item 3C é pago por meio de financiamento concedido pelo Itaú ao comprador na forma de contrato, tal. Ah, não, desculpa, está no 14.1. O vendedor concede ao comprador plena e irrevogável quitação do preço e venda do imóvel. Tá vendo? De novo, a prova de que os contratos de financiamento já são uma quitação entre vendedor e comprador, tá vendo? Para nada mais a ter a reclamar a qualquer tempo e transfere neste ato, que ato? O ato da assinatura do contrato de financiamento, ao comprador a posse. Beleza? Então, isso está nos próprios contratos de financiamento. Bizarro, né? Dúvidas quanto a isso? Opa, em algum momento você levantou a mão assim, eu não sei se eu te cortei. Desculpa. Não, eu ia falar o seguinte, que então, no caso, o comprador poderia cobrar do vendedor uma taxa de ocupação nesse tempo em que o contrato de financiamento foi assinado e foi para registro, nesse período aí de 20, 30 dias. Eu acho que é o seguinte, se ninguém fala nada, tipo assim, se as pessoas, o combinado não sai caro. Se as pessoas combinaram de que o vendedor vai entregar a posse para o comprador só depois de sei lá quanto tempo, eu já ouvi de tudo, tá? Já ouviram a expressão pela lei? As pessoas falam, não, pela lei eu tenho direito. Pela lei, as pessoas inventam leis. Eu já ouvi várias vezes, não, pela lei eu tenho 30 dias para sair do imóvel. Que lei? Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é uma lenda. Lei, começa com lê de lenda, entendeu? Então as pessoas criam, inventam coisas.
Isso não existe. Mas, se a gente deixou isso no instrumento de compromisso, ou seja, lá no instrumento de compromisso, aquele contrato de gaveta, contrato particular feito pela imobiliária, enfim. Se lá está escrito que a posse vai ser entregue 30 dias após o contrato de financiamento, etc. E depois vem o contrato de financiamento, e lá, que é o definitivo, e fala que a posse está sendo entregue neste ato, o contrato de financiamento passa uma borracha no contrato de compromisso, entendeu? Então você está fazendo um novo combinado. Mas o que mais conta numa relação jurídica é o que as pessoas acham, entendeu? Olha, eu me comprometi, eu como comprador entendo que eu só vou pegar essa posse, vamos supor hipoteticamente, 30 dias após o contrato de financiamento. E eu como vendedor estou contando com isso para dar o tempo da mudança, sei lá o quê. Se as pessoas estão ok com essa situação, entendeu? Tá todo mundo de boa fé apostando nisso, eu acho que não faz sentido o comprador, de forma um pouco desleal, depois de 30 dias de assinado o contrato de financiamento, falar: olha, o contrato de financiamento falava que eu tinha direito à posse desde aquela data, então nesses 30 dias aqui você está me devendo uma taxa de ocupação. Eu acho que isso não tem muita coerência. É um pouco de. Eu acho que é até uma ferida numa figura de boa-fé objetiva, entendeu? Porque nós estamos de boa fé acreditando nisso. Agora, se a gente assinou um instrumento de compromisso, olha só a situação. A gente assinou um instrumento de compromisso combinando seja lá o que for com relação à posse. Quando vem o contrato definitivo do banco, eu como comprador estou aqui. Aqui está o contrato de financiamento. Eu falo, beleza, vamos assinar, vamos assinar. Tá aí, vê se os 100 mil reais de entrada tá na sua conta. Tá na sua conta. Vou assinar aqui. Cadê a chave do imóvel? Aí o vendedor fala assim, não, chave do imóvel só daqui 30 dias. O comprador tem sim o direito de falar, negativo. Negativo. Estou aqui, a partir de hoje, estou assumindo um compromisso de pagar o financiamento que vai vir a parcela daqui 30 dias, ou seja, eu já estou a partir de hoje sendo cobrado de juros, etc. Já quitei o preço, você me deu a quitação, eu quero minha posse hoje. Está aqui no contrato de financiamento, então não vou assinar o contrato de financiamento. Ah, mas espera aí, no contrato particular a gente combinou outra coisa, etc. Aí a gente tem uma situação delicada. Então, eu acho que a questão é, o combinado não sai caro. A pessoa que tem que colocar essa bola no chão é o corretor. Ele tem que entender o que a lei prevê em regra e ele tem que entender até onde as exceções podem ir. Então, o que a lei prevê em regra é o que, a princípio, ele precisa deixar combinado com as partes, especialmente com o vendedor, que é o principal, vamos dizer assim, desconfortável com esse processo. A pessoa que está mais desconfortável com esse processo, que é o seguinte, vendedor, no dia que a gente assinar o contrato de financiamento, a gente vai até a imobiliária ou ao banco, enfim, a gente vai assinar e neste dia eu vou sair de lá com a chave do imóvel e vou lá e vou entregar a posse para o comprador. Tá entendido isso? Isso tem que ficar esclarecido no começo, entendeu? A expectativa é a mãe de qualquer frustração. Então, desde que o cara entenda isso no começo, e se ele começar a questionar muito, você vai provar, mostrar tecnicamente o porquê. Olha, porque você já está naquele momento entre as partes, né? Não erga omnes, porque depende do registro. Mas inter partes, você já está transferindo a propriedade. A transferência de propriedade implica na transferência da posse. O comprador, a partir desse momento, já está devendo para o banco, já está sendo contabilizado em juros, e você, a partir desse momento, já tem o dinheiro, só não tem acesso a ele, tanto que ele vai corrigir daqui até o momento que você conseguir, de fato, gastá-lo, certo? Aí o vendedor pode muito bem colocar um argumento pessoal dele e falar, olha, desculpa, eu não concordo. Eu não tenho que concordar ou discordar, é a regra. Mas a questão não é eu não concordo, a questão é eu não consigo, vamos dizer. Porque eu precisava, pelo menos, do valor de recurso próprio para pagar a minha mudança, ou sei lá, entendeu? Ou qualquer coisa. Tudo bem. Então aí a gente volta para uma estaca comercial, não uma estaca jurídica, entendeu? Comercialmente eu preciso ter um tempo, mesmo depois de uma data a partir da qual o comprador já teria direito a acesso à posse, eu preciso de um tempo para que eu possa me organizar e fazer a mudança. Ok. Então vai ser um período, aí precisa ficar bem combinado. É um período no qual você vai usar esse imóvel gratuitamente, vendedor? Como ainda um término das obrigações do contrato de compra e venda em si, ou não, você vai pagar para o comprador um mês de taxa de ocupação,
ou um valor diário, entendeu? Ah, R$30 por dia, seja lá o que for. Não, não, durante 40 dias o comprador deixou de boa, então eu acho que o ideal, que é o que a gente faz várias vezes, né, pá, Elmeres, se esse for o combinado, assina um instrumentozinho apartado do contrato de financiamento. Porque os contratos de financiamento que são emitidos pelos bancos, eles vêm com tudo cláusula padrão, entendeu? Você não consegue ir lá e alterar uma cláusula lá do contrato do Itaú, da Caixa, dizendo que a posse vai ser entregue só lá, sei lá quando. Então, o que a gente faz é um terminho à parte. A gente, inclusive, faz referência ao instrumento definitivo, fala, ó, instrumento definitivo, põe o nome, datado de tal, assinado pelas partes, transferência, isso aqui, em aditamento, né, a cláusula tal do instrumento definitivo, que fala que a posse vai ser entregue. O comprador, ora proprietário, né, que acabou de adquirir a propriedade, concede ao então vendedor, né, Danilo, o prazo de que permaneça na posse direta do imóvel por adicionais 30 dias, data depois da qual incidirá multa diária, caso ele não desocupe. Enfim, assina um termo à parte. Acho que ou assina um termo à parte ou tem um combinado bem combinadinho, tipo, de uma forma, como é que fala? Inequívoca, sabe? Tipo, bem escritinho no WhatsApp ou bem escritinho num e-mail, porque o combinado não sai caro. Beleza, pá? Sim, beleza. Alguma dúvida mais sobre isso aí, Almerão? Vem muito esse problema, né, cara? Vem muito isso. Esse caso é clássico, clássico. Toda hora vem essa discussão. E sabe um problema quanto a isso? Às vezes, infelizmente, as próprias imobiliárias e os corretores, eles eles criam esse problema. Elas, enfim, eles criam esse problema. Porque eles, no medo de não incomodar, com medo de incomodar o vendedor, ou enfim, com as partes, eles acabam aceitando coisas que não deveriam. Então, quando o vendedor fala assim, olha, mas quando que eu vou entregar a chave pro comprador? Aí o corretor, meio que tremendo um pouco na base, responde assim, não, fica tranquilo, só depois que você tiver com dinheiro na sua conta, tudo direitinho, vai com essas respostas que estão na ponta da língua, só para não criar um desconforto na situação, isso está errado. Então, assim, a gente tem que entender o que é o certo, o que é o errado, o que é a regra, o que é a exceção, e o nosso papel não é falar o que a pessoa quer ouvir, entendeu? É atendê-la muito bem, mas dentro do que é o coerente, né? Então, sendo sempre profissional e entendendo o que a gente está fazendo. Beleza? Fechou. Então, essa foi a dúvida da vez. Brigadão e até a próxima.